De assunto para contar o seguinte: o ex-secretário de Estado do Maranhão, Raimundo Cotrim, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Segundo a Polícia Federal, Cotrim é apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo em reportagens sobre o suposto uso irregular de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino e por familiares dele no Maranhão. Em março, Moraes havia autorizado uma operação de busca e apreensão na casa do jornalista lá em São Luís. De acordo com a PF, Luiz Pablo passou a publicar desde novembro de 2025 fotos e informações sobre o veículo funcional utilizado por Dino. O jornalista também afirmou que o carro, oficialmente que pertence ao Tribunal de Justiça do Maranhão, estaria sendo usado por familiares do ministro. A Polícia Federal diz ter identificado a suposta fonte das informações após acessar a conta do WhatsApp web do jornalista por meio do notebook dele. A análise das mensagens levou os investigadores até Raimundo Cotrim, que teria enviado informações e imagens utilizadas na reportagem publicada em novembro do ano passado. As conversas também revelaram um contato entre Luiz Pablo e o advogado Diogo Diniz Lima, ex-secretário municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís, que também foi alvo de buscas nesta terça. Segundo a PF, as mensagens indicam que Diogo orientava o jornalista sobre conteúdos que deveriam ser publicados contra Flávio Dino. A investigação identificou ainda uma transferência de R$100 mil feita pelo advogado em favor de Luiz Pablo. A PF informou ainda que Luiz Pablo já havia sido investigado em 2017 por suspeita de extorsão para não divulgar informações sobre operações policiais. Em nota, a assessoria de Flávio Dino negou que o ministro utilize veículos oficiais para fins pessoais. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre essa história do Luiz Pablo. Nós já entrevistamos o Luiz Pablo, inclusive, já 2 vezes aqui no Contexto Metrópolis. Qual é a história? O Luiz Pablo publicou reportagens locais lá no Maranhão, que é o estado do ministro Flávio Dino, contando que o ministro Flávio Dino e familiares dele utilizavam de carros oficiais do Tribunal de Justiça quando estavam lá na cidade de São Luís. Essa informação foi negada pelo ministro, mas o Luiz Pablo comprovou com fotos. O ministro do Supremo Tribunal Federal não gostou nadinha da publicação dessas fotos e é por isso que o Luiz Pablo continua sendo investigado. O ministro Alexandre de Moraes definiu, à época, uma busca e apreensão. A polícia acabou levando o celular e o notebook do Luiz Pablo, que depois pediu muito na justiça que esse notebook fosse devolvido para que ele pudesse voltar a trabalhar, já que ele é um jornalista independente, autônomo e precisa do equipamento para escrever as suas matérias. Ele diz que o ministro Alexandre de Moraes está do lado do Flávio Dino, claro, aí um corporativismo de acordo com ele, e ele comprovou, por meio de fotos, que a família do Flávio Dino, de fato, utiliza esses veículos. É esse o imbróglio todo e agora a polícia descobriu quem é a fonte do Luiz Pablo, né, que contou para ele que o Flávio Dino estaria supostamente utilizando esse veículo. Essa é a notícia. E ontem, inclusive, o Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência, senador, criticou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar, então, a fonte do Luiz Pablo. A gente vai ouvir esse trecho da fala do Flávio Bolsonaro de ontem. Alexandre de Moraes acabou de determinar a busca e apreensão na fonte de um jornalista no Maranhão. Talvez vocês não tenham sabendo ainda, mas a minha solidariedade, porque o sigilo da fonte sempre foi algo sagrado. Então, vejam o que está em jogo no país, além de tudo, a própria liberdade de imprensa. Então, que todos se conscientizem aí da gravidade do que está acontecendo no país. Nem nada justifica um ministro supremo determinar, né, a busca e apreensão numa fonte de um jornalista que fazia matérias denunciando mau uso por parte do aparato, equipamentos públicos ali por parte do ministro Flávio Dino. Então, bom churrasquinho para vocês, já que o Lula não trouxe picanha, eu trouxe aqui dentro para vocês a picanha que foi prometida, ele não entregou, mas o assunto é sério, eu acho que tem que haver um momento de unidade da própria imprensa contra esse tipo aí de abuso, de ilegalidade, de arbitrariedade, e um ministro do Supremo se sentir incomodado, ele determina a busca e apreensão na fonte de vocês, né? Que segurança a fonte de vocês vai ter para
conversar com vocês e vocês fazerem o trabalho da imprensa. Então é um momento grave que o Brasil está passando, mais uma vez determinado aí pelo articulador político do Lula em Brasília, que foi Alexandre de Moraes. A manifestação dos outros ministros com relação a Moraes. Eu acho que seria, caso vocês cobrarem o posicionamento de outros ministros com relação a esse fato que aconteceu aí, para eles se posicionarem. Eu acho que o momento é de todo mundo se posicionar. Bom, hoje, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro também criticou a decisão de Alexandre de Moraes. Na publicação no X, Eduardo chamou o ministro de tiranete de beira de estrada e disse que, mesmo sem dar razão aos alertas feitos pela direita, é preciso reconhecer o que classificou como um erro: a construção da imagem de Moraes como uma figura virtuosa. Segundo Eduardo, admitir esse erro seria um primeiro passo para evitar que as próximas gerações se submetam às pressões de um regime que ele classificou como notoriamente ditatorial. Eu quero falar com o Felipe sobre esse assunto. O Pablo é um jornalista independente lá do Maranhão, como eu contei aqui para vocês, e está aí com o sigilo da fonte completamente desconstruído. O Flávio disse, falou com os jornalistas lá na porta do QG ontem, imagina se o ministro do STF não vai com a sua cara e decide ir atrás das suas fontes. Olha, eu acho melhor não, viu? Porque mexer com fonte de jornalista político não vai dar certo não, porque vai atrás de político, viu, Felipe? Não vai funcionar. O Nila, é realmente um absurdo. É mais uma nota triste do Supremo Tribunal Federal e mais uma conduta reprovável, ilegítima, ilegal, autoritária do Alexandre de Moraes. Não dá para a gente justificar que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha pedido busca e apreensão na fonte de jornalista, jornalista independente, blogueiro. Aí que está. Eu creio o seguinte, algumas pessoas, já sei até qual é a justificativa, vão querer falar que esse jornalista não era jornalista de fato, tá? O que seria, de certa forma, uma atenuação da liberdade de imprensa. O que eu defendo é que, para garantir os direitos fundamentais, a interpretação tem que sempre ser extensiva. Se ele está dando notícia, se ele tem blog, ele tem que ter, independente se jornalista com formação ou jornalista profissional, regulamentado, ele tem que ter a mesma proteção que o jornalista de outros meios de comunicação. Então não dá para a gente aturar que o Alexandre de Moraes tenha feito esse tipo de expediente. A liberdade de imprensa, a imprensa é o pilar da democracia. As pessoas se informam e buscam informação graças à imprensa. E sem a imprensa não há liberdade de expressão, não há liberdade de informação, você não consegue fazer o seu conhecimento, produzir o seu conhecimento para ter determinada expressão, determinada opinião sobre determinados assuntos. Então não dá para a gente aceitar que em 2026 o Alexandre de Moraes tenha violado o sigilo de fonte e tenha violentado a imprensa no Brasil. Eu vou entrar nos méritos dos pormenores, até porque não vou entrar nesse mérito, coloquei minha opinião aqui sobre o que eu acho que vai ser o argumento de parte das pessoas que vão defender a operação, e tentei desmontar esse argumento, porque não dá para a gente fazer nenhum tipo de exceção à liberdade de imprensa em pleno 2026, Neila. Olha, muito complicado mesmo. E aí, Felipe, a gente pode entrar numa outra seara. Quando você fala aí da questão do jornalista, vão alegar que ele não era um jornalista de verdade, que ele era um blogueiro, que era isso, aquilo. Então, que eles discutam isso e que eles vão reclamar lá no gabinete de um ministro chamado Gilmar Mendes, Porque foi ele que acabou definindo que o diploma de jornalista poderia cair, que todo mundo tem a liberdade de escrever e de se manifestar e de falar tal qual um jornalista. Então, eles que reclamem dentro do próprio Supremo Tribunal Federal quando alguma pessoa se passa por jornalista sem ter competência para tal profissão. Não é o caso do Luiz Pablo, não estou dizendo isso, mas eles que reclamem com eles mesmos, porque foi uma decisão tomada dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos mudar de assunto.